Meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Mais uma vez, nós estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 10. Estamos no primeiro trimestre de 2020, caminhando já para o final do trimestre. 2020 já está indo. Estamos caminhando já para o final do trimestre. Vamos ao nosso monitor, vamos ao título da nossa lição, vamos ao texto áureo, à verdade prática, ao ponto central, aos objetivos da nossa lição e à leitura bíblica em classe. E é lógico também aos comentários da nossa lição. Você é muito especial para nós. Você é nosso aluno da Academia de Pregadores. Você que tem nos acompanhado aqui pelas aulas gratuitas de escola dominical. A Academia tem um curso para você, para que você seja melhor servo de Deus, mas para que você esteja também preparado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo mais uma vez à Academia de Pregadores. Meus queridos, lição de número 10, do dia 8 de março de 2020, que tem como título Só o Evangelho muda a cultura humana. Só o Evangelho muda a cultura humana. Existe uma fala muito importante em relação a essa questão da cultura. É necessário realmente que a cultura seja mudada? O que verdadeiramente, ou quais elementos verdadeiramente fazem parte de uma cultura? E quais elementos são inseridos numa cultura como uma estratégia diabólica para transmutar a cultura e fazer com que toda uma sociedade viva em oposição contra Deus, ou em oposição a Deus? Então nós precisamos entender isso. Porque tem pessoas que dizem, não, mas isso é uma cultura. Não, mas isso aqui faz parte da cultura. Isso não pode ser mudado. Mas é algo que fere a palavra de Deus e, sobretudo, que traz transtornos, traz problemas para as pessoas que vivem naquela sociedade. Então nós vamos aprender na lição de hoje que o Evangelho pode realmente mudar uma cultura. O Evangelho pode realmente transformar toda uma situação. O Evangelho é o poder de Deus que muda, que transforma, que faz com que a cultura seja verdadeiramente algo de Deus e não do diabo para trazer problemas para a nossa sociedade. O texto áureo está em 1 aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 9, que diz o seguinte: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. Verdade prática: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. O que é essa verdade que nos é proposta pelo comentarista da lição? Em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, ou seja, todas as culturas sofrem com elementos que foram inseridos como forma de fazer com que o ser humano esteja em oposição a Deus. Mas todas as culturas podem ser transformadas pelo poder do Evangelho. Ponto central da lição: toda cultura pode ser transformada pelo Evangelho de Cristo. Nós já falamos disso aqui, me parece que 2 ou 3 aulas anteriores. O Evangelho é transformador. Vamos aos objetivos da nossa lição. Objetivo geral: demonstrar que a cultura pode ser transformada pelo Evangelho. Objetivos específicos: primeiro, definir a cultura. Segundo, descrever uma cultura dominada pela iniquidade. E terceiro, demonstrar que o Evangelho transforma a cultura. Vamos à leitura bíblica em classe, que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10.
Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores. E no Senhor, vou repetir o versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, o versículo central para a nossa lição desta leitura bíblica em classe é o versículo de número 9, porque deles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E aí Paulo vai falar para os crentes de Tessalônica o seguinte: e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, a conversão ao Evangelho e a transformação promovida pela palavra do Evangelho livra dos ídolos e faz com que nós sirvamos ao Deus vivo e verdadeiro. Vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição: o que é a cultura? Definição de cultura. O nosso comentarista vai nos dizer que, no princípio, a cultura tinha a ver apenas... No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais e materiais. E aqui está algo importante para nós. A soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais e materiais. Ou seja, quais são os elementos que compõem uma cultura hoje? São os elementos ligados às questões espirituais, e aí vem as questões culticas, né? Os ídolos, os deuses que são adorados, as questões intelectuais. Por exemplo, quando nós falamos dessas questões culticas, os ídolos, os deuses que são adorados, quando nós pensamos na Índia, eu tenho amigos, pastor Douglas e a irmã Renata, que foram missionários na Índia. Existem milhares de deuses que são adorados na Índia. E isso faz parte da cultura. Eu digo assim porque, entre aspas, né? Isso faz parte da cultura. É cultural. É cultural adorar a diversos deuses. Agora, esses elementos espirituais que estão inseridos na cultura, realmente são elementos da cultura, da simples cultura, ou são elementos que foram inseridos por uma ação demoníaca a fim de afastar as pessoas de Deus? Com certeza, são elementos que foram inseridos por ações demoníacas a fim de afastarem as pessoas de Deus. Elementos intelectuais, sim, sem dúvida nenhuma, desde que esses elementos intelectuais não sejam também influências diabólicas, que nós sabemos muito bem que existem também, essa questão intelectual, né? A mídia, os atores,
Nós estamos vendo isso acontecer no nosso país. Elementos que são considerados questões intelectuais. Nós vimos agora acontecer, Belo Horizonte, que é o lugar onde eu moro, né? Aconteceu no ano de 2018. Nós tivemos grandes problemas no Brasil, inclusive em Belo Horizonte. Né? Teve um vereador lá, que é um vereador da nossa igreja, Jair de Gregório, que denunciou, que combateu e que foi processado por causa das questões culturais, intelectuais, de artistas nus que estavam sendo tocados por criança. Quer dizer, são elementos intelectuais. E hoje parece que ser intelectual é se opor a Deus. Né? Parece que pensar de forma ética, eu não estou falando nem de forma bíblica, eu estou falando de forma ética. É lógico que a Bíblia propõe uma ética. É lógico que a Bíblia propõe uma moralidade. Mas hoje parece que ter um pensamento ético e moral fere as questões culturais. Né? Ser intelectualizado hoje é aceitar questões que ferem a moralidade, que ferem a verdade ética para uma sociedade bem ajustada. E as questões materiais, sem dúvida nenhuma. O segundo parágrafo deste nosso primeiro ponto vai falar sobre a cultura dos gentios. Então, por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que lhes havia transmitido o patriarca Noé logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em vez do Criador. Então não é só uma questão cultural, é uma questão espiritual que está envolvida aqui. E o que nós vemos acontecer nessas questões? Uma degeneração. Eu fiz questão de anotar isso aqui, ó, quando o nosso comentarista diz que, a partir daí, puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. O que está acontecendo dentro dessa visão? Não é uma questão cultural, é uma degeneração cultural. Degeneração cultural. É uma degeneração cultural. É uma degradação da cultura, é uma degeneração da cultura, é uma corrupção da cultura. Na verdade, é o que está acontecendo. E aqui nós temos o terceiro parágrafo, a cultura do povo de Deus. A cultura do povo de Deus nos ensina que tudo quanto fizermos tem de ser feito por este mandamento apostólico. Eu já citei esse texto aqui algumas vezes. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E eu preciso que nós entendamos que isto aqui não é só um comportamento cultural, isto aqui é gerar um estilo de vida. Estilo de vida. Nós que conhecemos ao Senhor, precisamos viver, um estilo de vida diferente. A cultura dos filhos de Deus tem que ser um estilo de vida. Meus queridos, como servos de Deus, nós precisamos nos esforçar para glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Tudo o que nós fazemos deve glorificar o nome do Senhor Jesus. Deve mostrar para o mundo que nós verdadeiramente servimos a Deus, que a nossa conduta é diferente. Desta forma, nós que somos crentes precisamos entender que a igreja tem que ser um referencial para a sociedade. Um estilo de vida diferente, um modo de vida diferente, uma forma de agir diferente, é isto que nós precisamos ser. O Evangelho não pode gerar em nós só uma tarefa. O Evangelho precisa gerar em nós, além de uma tarefa, tem que gerar em nós um estilo de vida, porque o estilo de vida propõe uma tarefa não propõe um estilo de vida. Quando eu olho para as pessoas que resolvem assumir um estilo de vida, por exemplo, um hippie, quando a gente olha para ele, a gente sabe, ele é hippie pela maneira de andar, pela maneira de falar, pela maneira de vestir, ele assumiu o estilo de vida. A pessoa que gosta de rock, o roqueiro,
Ele assumiu o estilo de vida. E a gente olha para a pessoa e a gente tem uma ideia do que ela é pelo estilo de vida que ela assumiu. E nós que somos crentes, somos salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus e precisamos assumir isso como estilo de vida. Tudo que nós fazemos, a maneira que agimos, deve apontar para Cristo. Que esse estilo de vida esteja impregnado em nós pela pessoa bendita do Espírito Santo. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. Nosso comentarista fala sobre uma cultura dominada pela iniquidade. No primeiro parágrafo, nós vamos falar sobre a cultura original. O que é essa cultura original? E o comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade, vai nos pontuar o seguinte: se não tivéssemos caído em pecado, a nossa cultura seria uma extensão divina. Lá nas nossas primeiras aulas, nós tratamos aqui sobre Deus ter criado um jardim no Éden para Adão e Eva. E deixamos claro que o Senhor disse que eles deveriam povoar a terra. Não é? Mas eles estavam relacionando com Deus no jardim. Pense comigo. Se o projeto de Deus é que Adão e Eva povoassem a terra, para que Deus plantou um jardim no Éden? O jardim seria o lugar do encontro. O jardim seria o lugar do relacionamento. A partir desse relacionamento com Deus no jardim, eles iriam povoar a terra alicerçados ou envolvidos por um princípio divino. Por um princípio divino. Então, eles se relacionavam com Deus no jardim e povoariam a terra a partir deste princípio divino.
Então, se nós não tivéssemos, se o ser humano não tivesse caído em pecado, a cultura seria uma extensão divina. Lembrando que Deus criou os seres humanos e os colocou na terra. Então, o que Deus fez foi propor uma humanidade que fosse, na verdade, uma extensão da sua vontade. E é contra isto que o diabo luta e tem lutado desde o início de todas as coisas. Segundo parágrafo, a cultura do homicídio. Nós vimos, aliás, deixa eu fazer uma observação que eu fiz aqui no primeiro parágrafo, que quando nós pensamos se nós não tivéssemos pecado, nós estaríamos vivendo dentro dessa cultura que seria uma extensão divina, o que nós vimos que aconteceu aqui? Um distanciamento. Ocorreu um distanciamento. Eu voltei aqui porque isso é importante para você que é professor. Um distanciamento da origem. Distanciamento da origem. Aquilo que Deus planejou para a humanidade se distanciou disso. Vamos ao segundo parágrafo, a cultura do homicídio. Nós vimos que essa cultura do homicídio aconteceu já na família de Adão e Eva. Esse pecado trouxe esse distanciamento e houve então essa cultura do homicídio. Então naqueles tempos, os tempos dessa civilização que nós estamos tratando aqui, em Gênesis capítulo 4, os heróis eram os vilões que se davam à opressão e à matança. Nós vemos o próprio Lameque. Ele diz, ouvi mulheres de Lameque, Ada e Zilá. Matei um homem por me ferir e um varão por me pisar. Isso era assim, um motivo de glória para eles. Era um motivo deles exaltarem. O que acontece aqui? Uma ausência de amor e respeito. Ausência de amor e respeito. Se ocorrer um distanciamento de Deus, o resultado desse distanciamento de Deus é uma ausência de amor e respeito pelo semelhante, pelo próximo. Era a lei do mais forte. Aí nós vamos entender, quando estudamos história de Israel, não é a proposta nossa aqui hoje para esta lição, mas aí nós vamos entender por que Deus estabeleceu a lei de talião, olho por olho e dente por dente. Ou seja, se o sujeito cortar a sua mão direita, você só pode cortar a mão direita dele. Se o cidadão furar o seu olho esquerdo, você só pode furar o olho esquerdo dele. Se o cidadão te matar, você não vai fazer nada porque você morreu. Mas o vingador do sangue, o parente, vai poder matá-lo também. É a lei de talião. Deus está estabelecendo um controle. É como se Deus estivesse dizendo, esse negócio está muito bagunçado. Vamos estabelecer um controle aqui. E aí Jesus vem depois e faz uma reformulação dessa lei. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos maldizem, abençoai os que vos perseguem. Se teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se ele tiver sede, dele de beber. Porque fazendo assim, montuarás brasas sobre a tua cabeça. Jesus propõe uma espiritualidade mais radical, uma espiritualidade mais expressiva. Jesus propõe essa espiritualidade. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui é uma cultura onde quem tem a boca maior engole o outro. É uma cultura onde as pessoas estão se vangloriando por terem o poder de matar alguém, por terem mais força para tirar a vida do outro. E aí Deus vem trazendo um equilíbrio para essa situação toda. E a cultura do erotismo. Principalmente, essa cultura do erotismo, ela se expande principalmente no mundo grego e depois no mundo romano. É muito comum a gente ouvir falar das orgias greco-romanas. As Olimpíadas surgem disso, é um culto ao corpo. E aqui nós temos uma imoralidade, crescimento, deixa eu voltar, da imoralidade. Da imoralidade. Então, o que nós estamos vendo acontecer dentro desta situação catastrófica de distanciamento da cultura?
daquilo que é o projeto de Deus? Primeiro, há um distanciamento da cultura original, né? Ou seja, se não tivesse o homem, não tivesse caído em pecado, a cultura seria uma extensão da ação divina. Segundo, ocorre então um distanciamento da origem. Se ocorre um distanciamento da origem, ocorre também uma ausência de amor e respeito. Os heróis eram aqueles que eram os vilões, que se davam a opressão e a matança. Se está acontecendo uma ausência de amor e respeito, naturalmente vai acontecer um crescimento da imoralidade. Então perceba que a cultura está recheada de coisas que são abomináveis diante de Deus. E o resultado disso é a cultura do consumo desenfreado. E isso aqui é algo que nós experimentamos até hoje. A cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado, ó, o comentário nos coloca aqui, em nada diferencia da nossa. As pessoas hoje compram símbolos, compram signos, coisa que não acrescenta. A mídia está sempre empurrando um produto na vida das pessoas. E aí vem a questão da concupiscência, a concupiscência dos olhos. A cultura do consumo desenfreado está ligada à concupiscência. Concupiscência. Deixa eu baixar aqui que vai dar para a gente ver. A concupiscência dos olhos. Opa! Concupiscência dos olhos. João deixa claro: não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência, aquilo que nos atrai, aquilo que deixa a nossa consciência engodada, que nos tira da presença de Deus. É uma ação demoníaca para destruir a cultura, ou para a verdadeira cultura, para destruir a verdadeira cultura e para inserir na cultura elementos que nunca fizeram parte da cultura, que são, na verdade, ações diabólicas para afastar o ser humano de Deus. Terceiro e último ponto da nossa lição: o Evangelho transforma a cultura. O Evangelho transforma a cultura. O nosso comentarista nos coloca que Jesus nasceu numa cultura. Todavia, a sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de culturas do mundo inteiro, conduzindo-as a viver num só corpo. Isso aqui é a igreja. Então, Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Deixa eu voltar a escrever direito, gente. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso modelo de verdadeiro homem, modelo daquilo que verdadeiramente nós devemos ser. O Evangelho transforma a cultura, o Evangelho influencia pessoas, o Evangelho muda a vida de pessoas. Segundo parágrafo deste terceiro ponto, o Evangelho transforma a cultura. E isso aqui, olha, na verdade, nós precisamos pensar o seguinte: se nós quisermos de fato, o comentarista nos coloca, se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizá-lo de acordo com o modelo de Atos. E eu anotei aqui que isso aqui é uma transformação pessoal. Transformação pessoal. Às vezes nós queremos que o Evangelho transforme uma cultura, queremos que o Evangelho transforme toda uma sociedade, mas não experimentamos uma transformação pessoal do Evangelho. Se nós queremos que o Evangelho transforme as pessoas, precisamos permitir que o Evangelho transforme a nós primeiro. É muito comum, e é uma frase que nós já ouvimos diversas vezes: se queres transformar o mundo, comece transformando a ti mesmo. Ah, mas isso é muito difícil, é algo utópico. Não, não é algo utópico. O Evangelho é transformador. Uma vez que o Evangelho me transforma, uma vez que o Evangelho transforma a minha casa, transforma os meus filhos, o Evangelho vai transformar uma sociedade também. Nós precisamos
crer neste poder do Evangelho. E aí nós temos um exemplo que o nosso comentarista nos cita aqui, da igreja de Corinto, que foi uma igreja transformada pelo Evangelho. Apesar da igreja de Corinto ter diversos problemas, né, e seus problemas eram problemas graves, a igreja de Corinto tinha todos os dons. A igreja de Corinto, além dos dons espirituais, ela tinha o mais importante, o mais importante, porém, é que os seus membros, antes escravizados por Satanás, agora eram chamados de servos de Cristo. A cidade de Corinto, se você estudar, era uma cidade extremamente idólatra. Era uma cidade muito grande, uma cidade onde havia prostituição cultural. A igreja de Corinto era uma igreja problemática mesmo. Eu falei em aulas anteriores que haviam 4 grupos que se conflitavam na igreja de Corinto. Mas a igreja de Corinto era uma igreja de Jesus. Os crentes da igreja de Corinto eram chamados de santos em Jesus Cristo, com todas as dificuldades, com todos os problemas que eles enfrentavam. Com as 2 cartas que Paulo escreveu, a fim de transformar a vida deles, mas era uma igreja verdadeira do Senhor Jesus. Meus queridos, chegamos ao final da nossa 10ª aula e aprendemos nessa aula que o Evangelho pode realmente transformar as pessoas e transformar uma cultura. Que Deus te abençoe e que este Evangelho transformador seja uma realidade na minha e na sua vida. Até semana que vem, na nossa 11ª aula. Repito, estamos chegando já na reta final do nosso trimestre. Deus te abençoe, eu te aguardo semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.